soberano Deus e eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos por este momento ímpar e especial na tua presença, onde vamos te louvar e te adorar, ouvindo a tua voz, Pai querido, vindo do trono da tua graça. Eis aqui o teu filho presbítero Sebastião com essa responsabilidade. Usa ele com poder, autoridade e unção, como o Senhor sempre tem usado. E tudo aquilo que o Senhor ministrou na sua mente e no seu coração, que ele venha transmitir fielmente para a tua igreja. Que a tua igreja, Senhor, esteja com o coração aberto e ensinado para receber a tua palavra, mas também com os ouvidos atentos e ungidos para ouvir a tua voz. Senhor, fala conosco, porque precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Glória a Deus. Baixinho, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, estamos felizes. Os irmãos se sentar. Posso sentar porque passou dos 30. As juntas já ficam um pouco meia dura. E poucos dias eu fui na igreja que o pregador ficou de pé. Ele deu quase 20 versículos, orou e a igreja de pé. Eu já estava com minhas pernas, Então, a gente vai passando assim de 35, 40, a Terezinha está orando. E a junta fica meio dura, principalmente na noite, quando a gente deita, é fisgada no joelho, para todo lado. Mas eu louvo ao Senhor porque estou de pé. E o Senhor é bom e Ele está presente neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero, antes de eu ler aqui, eu quero agradecer a Deus. Já agradeci, quero agradecer de novo. Também as orações dos irmãos. 15 dias sem vir à igreja. A irmã Daniela fala aqui: irmão, não tem outro lugar melhor do que na casa do Senhor. O salmista, ele reconhecia isso. Ele disse assim: uma coisa que o Senhor buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor e aprender no seu santuário. É na casa do Senhor que a gente se renova nossas forças. É na casa do Senhor que às vezes a gente chega com o coração meio triste, sai daqui alegre. Porque a palavra do Senhor, ela é alimento para a nossa alma. Ela é remédio para a nossa alma. E o salmista, ele tinha bastante conhecimento de poder escrever tanto salmo bonito. Ele disse na sua palavra: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é muito bom, porque às vezes à noite a pessoa passa uma noite assim meia angustiado, meio atribulado, mas no outro dia está alegre, feliz, adorando ao Senhor. Eu quero deixar para a nossa meditação aqui nessa noite o Salmos 23. São 6 versículos. O primeiro versículo diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigere, ó Deus, a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transporta. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os
os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmão, o salmista, quando ele escreveu esse salmo, ele escreveu baseado quando ele pastoreava ovelha. Da mesma forma que ele cuidava das ovelhas de seu pai, ele também tinha convicção que Deus cuidava dele. Observa que no versículo 1, esse salmo é um salmo pessoal, presente. Pode observar que todo ele fala poderosamente. No versículo 1 ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No original, a palavra quer dizer assim: de nada eu tenho falta. Por que ele disse que o Senhor é o meu e não nosso? Ele já começa descrevendo ou escrevendo o salmo, dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aqui ele estava falando da provisão de Deus. Deus é aquele que provê, tanto para mim como para você. Ainda que ele escreve: ele é o meu pastor. Ele não disse: ele é o seu pastor, porque o salmo ele é tão conhecido. Muitos conhecem o salmo, mas não conhecem o pastor do salmo. Mas esse salmo é citado em quase todo lugar que a gente vai. Esse salmo é citado, mas às vezes a pessoa cita o salmo, mas não conhece o pastor do salmo. E ele disse: ele é o meu e não o seu ou nosso. Cada um pode dizer: ele é o meu pastor. Mas ele escrevendo, porque quando ele estava pastoreando a ovelha, era ele só, Deus e as ovelhas. E observa que o versículo 2, ele diz assim: deitar-me fazem verde pasto. Pasto não é para deitar, pasto é para alimentar, fala de alimento. Mas por que ele disse: ele me faz deitar em verde pasto? Porque ele cria na bênção de Deus, que era tão grande, que aonde ele tivesse, até no pasto, ele dormia sonos tranquilos. Aleluia! E quem tem Jesus como seu pastor, irmão, ele dorme tranquilo. Ele não se preocupa com o amanhã, porque a Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus e não a nós. O de ontem passou, o da manhã ainda vai chegar, mas ninguém sabe como vai ser o dia da manhã. Mas o nosso Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente, ele sabe. Então ele disse: deitar me faz em verde pasto. Ovelha, ele cuidava de ovelha. A ovelha, segundo a história, o animal depende tanto do seu pastor para alimentar, até para dormir. Porque a ovelha não come qualquer pasto seco, tem que ser pasto verde. A ovelha, ela tem que ser guiada pelo seu pastor. A ovelha, para ela dormir, o pastor tem que estar perto dela, e antes dela dormir, ele tem que pegar o azeite e ungir a cabeça da ovelha. Porque as moscas começam a chegar na narina da ovelha ou no ouvido da ovelha, e elas colocam aqueles bichinhos, e aquilo ali causa problema na ovelha. Eu vi agora outro dia um irmão falando que aqueles bichinhos, ele causa uma doença que se dá o nome da língua roxa.
O que é a língua roxa? A ovelha, quando ela está doente, ela coloca a língua para fora, a língua fica roxa. E costuma não ter remédio para curar. Então, por isso que o pastor Davi, ele pegava o azeite, ele ungia a cabeça da ovelha, para a ovelha dormir tranquilo. Por que ele tinha que ficar na porta do curral? Porque ela sentia seguro. Leão, urso e outros animais, lobo, não chegava. Então elas tinham aquela confiança no seu pastor. A Bíblia fala que existia 2 tipos de curral. Aonde o porteiro ficava cuidando. Quando o pastor chegava, o porteiro abria a porta e ele chamava um por um pelo nome. E aí, trazendo para os nossos dias de hoje, igreja que diz que não precisa de líder, ela está fora da palavra. Toda igreja depende de seu líder. O líder, ele é para orientar, é para conduzir o rebanho, é para alimentar o rebanho. Como o pastor pode nos alimentar? Através da palavra, da oração, através do orientar a ovelha. Quantas pessoas aí que às vezes, irmão, diga que não precisa de pastor e não tem uma orientação, faz o que dá na telha, não obedece, está fora da palavra. Porque se a ovelha animal obedecia o pastor, porque nós que temos entendimento, não obedece. Mas há muitos dentro da igreja que acham que é o tal que não precisa de obedecer. Só que Deus, ele colocou um líder para poder conduzir a ovelha, o rebanho. Assim como o pastor, ele era colocado para pastorear a ovelha, para levar a ovelha. A água não poderia ser agitada, tinha que ser aquela água tranquila, porque se a água fosse agitada, a ovelha não bebe. Se a água estiver suja, a ovelha não bebe. Tem que ser água limpa, água clarinha. Esta água, ela representa para nós o Espírito Santo na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor que cuidava das ovelhas, tirava os carrapichos, ele cuidava, ele colocava no rebanho, lá no curral, e manhã ele chegava para poder tirar as suas ovelhas. Hoje nós somos cuidados pelo pastor através do Espírito Santo e da palavra, é que nos guia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós entramos pela palavra, nós vamos entender que nós precisamos do líder. Quando nós vemos para a palavra, nós sabemos que Deus, ele coloca líder para poder cuidar do rebanho. Pode ver que o pastor que tem que cuidar da sua ovelha, irmão, ele está sempre conversando com a sua ovelha, orientando a sua ovelha. E eu louvo a Deus por essa igreja aqui. Hoje eu estava conversando com um irmão de outra igreja, e ele reclamando na hora do culto, conversa, andação na hora do culto. Eu falei com o irmão, eu louvo a Deus, aonde eu estou, não tem nada disso. Eu falei, vai para tu ver. Não tem andação na hora do culto, não tem conversa na hora do culto, não tem copinho de água para lá e para cá, porque o pastor, ele não quer. E quando o pastor não quer, irmão, tem pessoa que acha que o pastor é ruim. Não, é a pessoa que cuida. É a pessoa que cuida. Quem cuida quer bem. Quem não cuida, irmão, a ovelha, quanto mais animal alimentada, cuidada, mais ela produz. O crente, nós, igreja, quanto mais ser bem tratado, mais alegria nós temos em ver o Senhor.
Às vezes a gente fica frio para chegar a hora do culto, para vir adorar o Senhor. Por quê? Porque a gente sente prazer, alegria de poder adorar o Senhor. Mas quando você está triste, quando você está mal alimentado, você sente vontade de ir? Não. E aqui nessa igreja, para a honra, a glória de Deus, somos bem alimentados, somos bem orientados. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 3 ele diz: ó, refrigera a minha alma. Vê que ele disse: ó, o Senhor é o meu pastor, deitar-me faz em verde pasto. Agora ele disse: ó, refrigera a minha alma. Ele não pediu refrigera a alma do irmão ou da irmã. Ele disse: refrigera a minha alma. Quem pode refrigerar nossa alma? Só Jesus, através da palavra. É Ele que nos refrigera, é Ele que nos dá o sono. Você vê que eles deitar-me faz em vez de paz. A cama você compra, colchão você compra, travesseiro você compra, lençol você compra, mas o sono quem ganha? Se ele não dá o sono, não tem ninguém que dorme, irmão. Mas quando ele concede o sono, a pessoa dorme tranquila. Então aqui diz aqui, ó, refrigera a minha alma. Quem tem alma refrigerada aí, irmão? Pelo Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não é aquele crente desorientado, é aquele crente tranquilo, porque tem alguém que está cuidando, está refrigerando a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. E quando fala de alma refrigerada, fala também de cura. Quem refrigera a alma, cura. Quem refrigera e cura, cuida. Quem cuida, alimenta. E eu creio, irmão, que essa palavra está sendo para mim e para você nessa noite. Nós somos alimentados pelo Deus que nós servemos. Ele cuida de nós. É Ele que nos conduz, Ele que livra dos acidentes, dos homens maus, das invejas, das calúnias. É Ele que nos livra. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse mais ainda, ó, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Guia-me. Então é pessoal. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. É tão bom você ser guiado, irmão, por alguém. Graças a Deus que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Mas eu vi essa semana um moço novo ser guiado por uma moça, não sei se era filha, se era irmã, para um, coitado, não enxerga, e aonde a moça leva vai ter que ir. E eu comecei a lembrar daqui, nós somos guiados pelo Espírito Santo, e ele foi guiado, ele está sendo guiado pela moça. Outros têm até um cachorro para poder guiar, porque não enxerga. Então, irmão, observa que Deus nos deu os nossos olhos para nós poder enxergar, para nós poder ver a beleza. Louvado seja o nome do Senhor. Há pouco eu estava falando, quando Davi disse assim, ó, não porei coisas más diante dos meus olhos. Aí lá no Evangelho de Mateus diz assim, ó, se teus olhos escandalizam, tira ele, teu braço, tua perna, mais fácil para no céu, sem um olho, sem uma perna, sem um braço, do que ir para o inferno com tudo. Aí a irmã me perguntou assim, mas como é que eu posso fazer isso? Eu falei, é fácil. Se você estiver caminhando por um lugar que não está sendo de acordo, para de caminhar. Se você está vendo alguma coisa que está te fazendo mal, para de olhar. É assim que a palavra ensina. Por isso que o Davi disse assim, ó, não porei coisas más diante dos meus olhos. Por quê? A Bíblia diz que se nossos olhos for bom, todo o nosso corpo, mas se os olhos for mal, todo o nosso corpo também é mal. Então, a Bíblia diz assim, o nosso coração é enganoso. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Mas o nosso Deus,
Ele nos dá um coração perfeito. Aleluia. Ele nos dá um coração amoroso, um coração bondoso. É só você pedir, é só eu pedir: Senhor, dá-me um coração puro. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 4 ele diz assim, ó: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, que a tua vara e o teu cajado me consola. Preste atenção que ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Para analisar. A sombra de um ônibus te atropela. A sombra de um cachorro te morde. A sombra de uma árvore te machuca. Aí ele diz que ainda que eu andasse pela sombra do vale, ou seja, mesmo que eu passasse pela sombra, o Senhor está comigo. E se for preciso passar pela morte, o Senhor também está comigo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não te abandona, não me abandona. O Senhor é aquele que está sempre conosco. Nós é que podemos, às vezes, até abandonar Deus, mas Deus não abandona nós. Louvado seja o nome do Senhor. E a ovelha, irmão, por que ele falou aqui? A vara e o cajado. Tem pessoas que assim, quando a palavra é dura, hoje fulano usou o cajado. Cajado não é para bater. Cajado era para tirar a ovelha do buraco. O cajado ele representa para nós aqui o amor e o carinho. Agora a vara, sim, a vara, o pastor usava a vara. Por quê? Tem ovelha que elas se descarregam do rebanho. O pastor busca, coloca, ela torna a fugir. É ovelha teimosa, ovelha desobediente. Na terceira vez, o que o pastor faz? Pega a vara e quebra a batina da ovelha. Aí coloca no braço, não abandona, coloca ela no braço, leva para o corral e vai cuidar dela. Enquanto ele está cuidando, ela está acostumando com ele, com a voz dele. Quando ela estiver boa, ele bota ela no meio do rebanho. Aí sim, aí ela já vai ouvir o pastor. Porque a batina foi quebrada. O pastor é ruim? Não. É o meio do pastor cuidar da ovelha. Aí tem pessoas assim, mas não pode acontecer. Pode acontecer. Vara e cajado me consola. Ninguém quer ser consolado por uma vara. Mas a vara de Deus nos consola. Aleluia. Porque quando Deus usa a vara, irmão, não é para matar. Quando Deus usa a vara, é para trazer mais perto. Deus não quer que ninguém esteja longe da sua presença. Aleluia. Glória. E é através da vara que Ele vai trazer a ovelha para perto. E quando fala de ovelha, está falando de todos aqui. Aqui, os presbíteros é ovelha, o pastor é ovelha, você que é membro é ovelha. O mesmo pastor que cuida do pastor, do presbítero, do diácono, cuida de você que é membro. O mesmo proteção para um e para outro, menos que a pessoa entre nas obediências. Aí o negócio fica meio complicado. Por quê? A gente traz para o nosso lado do material. Você tem um filho obediente e um desobediente, como o pastor falou aqui, ó. O desobediente, o que aconteceu com ele? E o obediente? O obediente é aquele que está sempre perto do pai e da mãe. Tudo que vai fazer, pergunta: eu posso fazer? O senhor quer uma ajuda? Hoje houve uma coisa, irmão, que me chamou atenção. O vizinho botou caminhão de areia. O garotinho dele tem acho que 4 aninhos, 4 ou 5. Como que eu vi isso aí? Não. Sol quente. Ele ia ajudando o pai dele. Aí o pai dele botava uma pazinha de areia, pegava o carrinho e levava. Aí chegava e falava assim: agora é a vez de sopa. Aí o pai dele enchia o carrinho. Até acabar, quando acabou, sabe o que ele falou? Ele chegou na minha área assim e disse assim: só que o senhor está arrebentando. Eu olhei para o garotinho, enquanto tinha areia, ele estava junto com o pai dele. Para que Deus
nos salvou? Para nós ficar em casa? Não. Para nós estar na obra, fazendo a obra. Porque quando nós estamos trabalhando para o Senhor, o salário está aumentando. Sabia? O salário está aumentando. Talvez você vai dizer assim, mas eu nunca recebi um salário na igreja. Mas ele é no céu, como é que está a sua coroa? Como é que está a sua coroa no céu? Porque cada obra que nós faz, até limpar um banheiro, segundo a Bíblia, diz que é uma pedra que vai para a coroa. Observa que todos nós aqui gostaríamos e gostam de ganhar uma lembrancinha do seu. Aí você imagina chegar à igreja do Senhor no céu. Aí as obras passam. Antônio, está aqui a sua coroa enfeitada, João, Mané, papapá. Aí chega na minha vez, coroa não tem uma pedra. E aí? Será que eu vou ficar triste por não receber uma coroa enfeitada? A Bíblia diz que Deus ele é justo e ele faz justiça. No versículo 5, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unja a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Irmão, Davi tinha inimigo a rodo, porque ele não pediu Deus para matar nenhum, mas ele diz: prepara uma mesa para que eles vejam a minha vitória, porque se estiver morto não vai ver, mas prepara para mim uma mesa, porque eles têm que ver a minha vitória. Quanto nessa noite, irmão, Deus tem preparado mesa farta para você, talvez não de arroz e feijão, mas talvez uma vitória tão grande, um livramento que Deus deu, e talvez você nem percebeu, mas Ele já preparou para você. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz assim, ó: unja a minha cabeça com óleo, conforme Davi ungia. Eu vou parar por aqui, não vou continuar. Assim como Davi ungia a cabeça das ovelhas para as moscas não perturbar, o Senhor ele tem nos ungido a nossa cabeça para que nos livra dos insetos malignos, das setas do diabo, para que nós continuamos de pé na sua presença. Quem tem azeite na cabeça da glória? Oh, aleluia, eu creio, Senhor, que nesta noite o azeite do Senhor está derramando na nossa cabeça, para nós sair daqui diferente, protegido. Aleluia. Debaixo da tua proteção. Glória a Deus. Todavia tinha cuidado, por isso ele agora disse assim, ó, quando ele foi ungido a rei, foi derramado o azeite na cabeça de Davi. Para quê? Vou parar, porque o tempo não dá, mas observa, chega em casa e procura saber para que serve o azeite. O azeite no passado e o azeite hoje, que é o Espírito Santo na minha tua vida. É Ele que nos dá direção, é Ele que nos dá proteção, é Ele que nos dá sabedoria, é Ele que nos guia, é Ele que nos alimenta através da palavra. Amém? Deus abençoe. Prefeito Sebastião, Deus continue te abençoando. Amém. Palavra vinda do trono da graça para os nossos corações. Palavra do bom pastor. Quem é o bom pastor? Quem é o bom pastor? Jesus. O bom pastor está nesse lugar. Amém. Cuidando, guardando, protegendo. A ovelha, Glória! ela ouve a voz do seu pastor.
Sabe que não, eu já criei ovelha, já criei cavalo, já criei vaca, né? Tem um irmão que não criei minha vaca. E já criei cabrito. Todo dia eu brigava com aquele bode. Porque cabrito não ouve a voz do pastor. Ovelha ouve, né? Então, o pastor, qual é a confiança que você tem depositado no seu pastor? Mas não é no pastor Marlon, não, gente. Aqui o papo é pastor Jesus, que unge com o Espírito Santo a cada um de nós, que não deixa faltar nada, nem luta ele deixa faltar. Para quê? Para você estar na presença dele confiando. O Senhor é o meu pastor e nada lhe faltará. Não vai faltar luta, não vai faltar provação, mas também não vai faltar a certeza da vitória, porque Ele está tomando conta de cada um de nós. Quem recebeu a palavra pode dar um glória a Deus? Pode dar um aleluia? Pode também dar uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Deus é bom. Daqui a pouco nós vamos orar por todo mundo, mas antes eu tenho que fazer um negócio que eu acabei esquecendo. Cadê aquela irmãzinha aí? Irmã Eliane? Avança com sorriso. Essa irmã, ela está nascendo hoje, já está aqui adorando o Senhor, né? Ah, foi? Então tem uma semana, avança. Tem uma semana de nascido, então. Porque a informação que me passaram foi equivocada. Ela não veio para trazer bolo para a igreja, é só isso, né? Comeu sozinho o bolo. Então, vamos ficar de pé, vamos orar para a nossa irmã. Eu quero pedir o nosso pastor João, que esteja orando pela nossa irmã Eliana e Eliane é a outra irmã. Eliane. Ore pela nossa irmã, estenda a mão para cá, igreja. Vamos orar. Deus venha realizar os sonhos da irmã, os projetos. Soberano Deus, Pai Celestial, aqui está a sua filha, ungida no Senhor, a qual está comemorando a vida na tua presença, Pai querido, a qual o Senhor, a maior profecia dela, se rendeu aos teus pés, Senhor, por ser de ti, Pai querido. Que o Senhor proporciona esse milagre, essa tarde, vai ser de comemorar a vida do meu Pai, nessa semana, meu Senhor, da glória. Tua pessoa dela, fortalecendo o Senhor, Pai querido, tornando a tua presença, Pai querido. Quando trabalhar de coração, na mesa, meu Senhor, ela possa estar firmada na rocha, que é Cristo, no nome de Jesus agora. Profeta esse pastor, como foi pregado nesta noite, meu Senhor. Muitas zelas ao alimento maravilhoso, forte espiritual, Pai querido. Em nome da glória. Deus abençoe agora, Senhor, por ela passar, Senhor, na ponta dos pés, que seja abençoado, Pai querido. Que ela seja a luz nesse mundo, meu Senhor, para ver o futuro da tua palavra, Pai querido. Deus, Deus da glória. Que o povo vai olhar por ela, Senhor, que pedra de fora. Essa é uma mulher de Deus transformada em Deus. Aleluia! Abençoa ela e fortalece em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Agora é comigo, hein? Vamos todo mundo comigo esse ano. Irmã Eliane. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Parabéns a você. Parabéns a você, toda querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Eliane! Deus é bom, o bolo vem depois. Irmãos, cadê o irmão Walter? Cadê o irmão? Está escondido? Está na parede? Vem cá, gente. Quer receber a oração? Avança, por favor. Pode sentar aí, igreja. Vamos orar pelo irmão Walter? Sim. Devido Isaac, avança com sorriso. Ore e unge nosso irmão Walter.
Então vamos orar para o Papai do Céu. Então que Deus console o coração de toda a família lutada. Vamos estender as mãos para cá. Soberano Deus, eterno Pai, eis aqui o teu filho. Teu filho Walter, Pai querido, que pediu oração, que falou aqui, Pai querido, que hoje perdeu sua irmã. Está com o coração triste, Pai querido, pela partida da sua irmã. Pai querido, mas a fé deste homem de pedir uma oração é porque a alma dele está sedenta, Pai querido, da tua palavra, do teu cuidado. Então eu quero te pedir em nome de Jesus, faça em revista todas as áreas do Walter, Pai querido, e tudo aquilo que precisa ser restaurado, curado, fortalecido e renovado, seja nesta noite em nome de Jesus. Pai querido, que o Senhor venha realizar um milagre na vida do Walter, Pai querido, e que ele tenha a oportunidade de ter um real encontro com o teu filho amado Jesus, Pai querido, e onde ele colocar a planta dos pés, o Senhor venha guardar, proteger e livrar de todo mal. Senhor, abre as janelas do céu e derrama um bálsamo reconfortante e consolador no coração do Walter, mas também de toda a família neste momento tão difícil. Assim, juntamente com a tua igreja, nós abençoamos o Walter em nome de Jesus. E te pedimos, Pai querido, ser com ele, realizando sonhos e planos para a honra, a glória e o louvor do teu nome. Está abençoado, Walter. Deus te abençoe. Glória a Deus. Irmãos, agora você vai colocar a mão no seu coração. Diaconisa Vanusa, vem cá, avança com um sorriso. Meus presbíteros, pastores, vocês vão fazer igual que fizemos naquele dia. Nós vamos ali pelo vão aqui, corredor da Vitória. Aqui. E nós vamos ministrar sobre a sua vida bênçãos, milagres, cura, porque onde Deus está, milagres acontecem. Então os nossos irmãos vão estar ministrando essa bênção e a nossa diaconisa Vanusa vai estar louvando o Senhor neste momento. Salve para o Papai do Céu. Quanto tempo eu esperei, Nós queremos te apresentar. chegou a minha vez, sei que